Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Trazendo este vídeo aí para falar sobre a previsão do tempo para toda esta última semana de outubro na região sudeste. A gente tem algumas questões muito importantes para serem conversadas, tá bom? A temperatura já subiu mais, né, ao longo do final de semana e vai haver algumas mudanças extremamente importantes, principalmente no estado de São Paulo. Agora eu vou detalhar um pouco, então, o que deve acontecer no dia a dia de segunda até sexta-feira e dar um panorama para o final de semana, tá bom? Bom, este primeiro mapa, ele mostra como a chuva deve acontecer na segunda-feira em toda a região sudeste, tá? A gente percebe que conforme o dia vai acontecendo, todo o estado de São Paulo é, passa a ter chuva, tá bom? Mas também a porção sul de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro. No caso do Triângulo Mineiro, a chuva acontece de forma ainda um pouco isolada, mas há chance de chuva. E já pensando no estado do Rio de Janeiro, a gente consegue observar que a chuva também vai avançando e chega mais ou menos até ali a região de Petrópolis, tá bom? O norte do Rio de Janeiro, ali as regiões mais próximas do Espírito Santo, na segunda-feira ainda não devem ter chuva, tá bom? A gente não tem risco de temporais de maneira generalizada em nenhuma porção da região sudeste do Brasil. No máximo, a gente pode ter alguns raios, algumas rajadas de vento. Esse tipo de situação, ela passa a acontecer principalmente a partir da terça-feira, que é sobre o que a gente vai falar agora, tá bom? O Testmap, ele tá mostrando aí pra gente uma das simulações que mostram como se dará a chuva na terça-feira em toda a região sudeste. A gente percebe que todo o estado de São Paulo continua tendo bastante chuva, a maior parte do estado do Rio de Janeiro também, e no caso de Minas Gerais, tanto o Triângulo quanto a porção sul ali também tem algumas pancadas de chuva. Sobre temporais, na terça-feira, aí sim eles ficam mais intensos. A possibilidade deles acontecer é muito mais certa, tá bom? Em todo o estado de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro, ou seja, a região mais próxima ali mesmo do estado de São Paulo e da divisa entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, tá? Essa divisa tripla. É, e no caso do Triângulo Mineiro também existe uma possibilidade de temporal de forma mais isolada e principalmente existe essa possibilidade na região do Triângulo mais próxima do Mato Grosso do Sul, de Goiás ali, também, tá bom? É, Quando a gente vai para quarta-feira, a gente observa novamente pelo terceiro dia seguido todo o estado de São Paulo tendo possibilidade de chuva, todo o estado do Rio de Janeiro, é, o sul de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, mas essa chuva inclusive começa a avançar com mais intensidade, com mais presença, até mesmo para Grande Belo Horizonte e para o estado do Espírito Santo, tá bom? Pensando no Triângulo Mineiro, a gente consegue perceber que tem alguma chuva, mas não deve ser tão significativa, não deve ser tão generalizada, tá bom? No caso da quarta-feira. Falando sobre temporais, todo o estado de São Paulo, pelo segundo dia seguido, todo o estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais são as regiões aí nas quais a possibilidade de temporais é bastante grande, ou seja, chuva volumosa persistente, mas principalmente com tempestade elétrica, ou seja, muitos raios, algumas rajadas de vento mais intensas e possibilidade aí de granizo, ainda que de maneira isolada, tá? É o que acontece na terça-feira com diferença de algumas regiões, tá bom? Quando a gente chega na quinta-feira, todo o estado do Rio de Janeiro continua tendo chuva, todo o estado do Espírito Santo tem chuva e a maior parte de Minas Gerais, tá bom? No caso do estado de São Paulo, a chuva se restringe bastante, se concentrando principalmente no litoral, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba, ou seja, a região mais próxima ali do estado fluminense, tá bom? Quando a gente vai falar sobre temporais, é, apesar de a chuva na quinta-feira ser um pouco mais isolada, ela pode vir mais intensa em algumas regiões, principalmente de Minas Gerais, tá bom? No caso da chuva que acontece em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo, a chance de temporais é bem baixa, mas para Minas Gerais todo o estado praticamente fica em atenção. Mesmo que de maneira mais isolada, existe a possibilidade de alguns temporais nas diversas regiões mineiras, tá bom? Quando chega na sexta-feira,
Aí é importante a gente dizer que a chuva vai parando em Minas Gerais, vai parando no Rio de Janeiro e também no Vale do Paraíba, conforme o dia vai acontecendo. No litoral paulista, né, ali por exemplo na região da Baixada Santista, já nem deve chover, no litoral norte pouca coisa, tá bom? O sol já deve até aparecer mais forte mesmo, inclusive. É, E risco de temporais, estado de Minas Gerais, ainda persiste, tá bom? De maneira isolada, mas tem risco de temporais em algumas regiões, tá bom? Então, assim, para resumir tudo, antes de eu mostrar o acumulado total esperado aí para a região sudeste, com relação à chuva, na segunda-feira todo o estado de São Paulo tem chuva, algumas regiões de Minas Gerais, tá? Por hora sem muito risco de temporal. Aí na terça-feira a situação já se complica, principalmente no estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, algumas regiões do Triângulo Mineiro também, tá? Na quarta, o risco de temporais é maior, de novo no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas, tá? E aí a partir de quinta, a chance de temporais se concentra mais em Minas Gerais, porém de maneira um pouco mais isolada. Eu vou mostrar algumas simulações aí de acumulados totais de chuva na região sudeste até o próximo sábado. Ou seja, aqui eu não estou detalhando em qual dia vai chover, mas eu mostro que deve chover do amanhecer da segunda-feira até ali mais ou menos a virada de sexta-feira para o sábado, tá bom? Não inclui o próximo fim de semana. E a gente percebe que a gente tem acumulados aí de uma intensidade que chama um pouco a atenção, tá? Levando em consideração que a gente ainda está em outubro, tá? Principalmente no estado de São Paulo, com exceção ali, nas duas simulações, com exceção ali da porção mais norte do estado de São Paulo, a região mais próxima do Triângulo Mineiro, né? A gente percebe que ali chove um pouco menos ao longo da semana, mas todas as outras áreas do estado de São Paulo, a própria capital, o próprio litoral, tá bom? Em muitas áreas do interior, principalmente mais próximas do Paraná ou do sul de Minas Gerais, todas essas áreas aí têm acumulados altos que podem chegar aí até por volta de 70 milímetros. Para 5 dias é bastante coisa, mesmo em outubro, tá bom? Aliás, se fosse em dezembro, janeiro já seria muita coisa, em outubro ainda mais. Interior do Rio de Janeiro a gente também percebe aí nessas simulações que há também chance aí de acumulados bastante altos, então a porção serrana do estado do Rio de Janeiro tem que ficar em atenção, a gente sabe o histórico problemático que existe nesta área. Interior do Espírito Santo também, tá bom? Com acumulados aí altos, 60 milímetros, 50 até 70 em alguns pontos, além do sul de Minas Gerais, tá bom? E até mesmo a região da Grande Belo Horizonte, tá bom? Então, a gente tem que ter atenção, porque principalmente na terça e na quarta tem risco de temporais generalizados em muitas porções da região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Quinta e sexta, de maneira um pouco mais isolada, tem risco de temporais, principalmente no estado de Minas Gerais. E aí, quando você pega a semana toda, você percebe que há chance de termos acumulados de chuvas significativos em muitas áreas da região sudeste. Então, pode ser uma semana que venha trazer alguns transtornos, seja porque acontecem temporais com ventania, com granizo, com tempestade elétrica, que por si só já causa muitos transtornos, ou seja porque ao longo da semana algumas regiões podem ter acumulados aí totais bastante significativos. São projeções. Se você foge um pouco delas positivamente, imagina, você já pode ter aí, por exemplo, 90, 100 milímetros acumulados em poucos dias, tá bom? Às vezes em 72 horas, por exemplo. Então, vamos ter bastante atenção com relação a isso, tá? Com relação à chuva na região sudeste. É uma semana aí que demanda alguns cuidados. Para ir finalizando, eu gostaria de falar sobre como a temperatura deve se comportar ao longo desta semana na região sudeste, tá bom? Bom, a segunda e a terça-feira ainda serão dias bastante quentes, exceto aí na porção leste do estado de São Paulo, tá? A região de Campinas, Grande São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Litoral, por exemplo, tá bom? O sul de Minas, por exemplo, a região de Poços de Caldas e Rio de Janeiro, indo até a região ali de Cabo Frio, isso, como eu disse, para segunda e terça-feira, tá? Não é que essas regiões vão ter frio, só que serão as regiões aí com mais chuva, com mais nebulosidade, com mais vento, então que vão sentir um pouco menos de calor do que o interior de São Paulo, do que praticamente todas as outras regiões de Minas Gerais aí, e a maior parte do Espírito Santo, por exemplo, tá bom? Quarta e quinta-feira, o frio, ele
aumenta, digamos assim, ou melhor, a temperatura cai mais, de forma, né, mais acentuada nessas áreas, né, que eu falei, leste de São Paulo, sul de Minas, algumas áreas do Rio de Janeiro. Mas mesmo o interior de São Paulo tem uma queda na temperatura, tá? Nas outras áreas aí que estavam sentindo bastante calor na segunda e na terça-feira. Não é que vai fazer frio, mas se você está sentindo, por exemplo, 31 graus e cai para 27, 28, é uma queda, né? É perceptível, tá bom? É, e também na quarta e na quinta-feira, mesmo a região da Zona da Mata Mineira e o Triângulo também sentem essa pequena queda na temperatura, assim como o interior paulista, tá bom? Quando a gente já chega aí na sexta-feira, aí a gente consegue dizer que a temperatura começa a subir aos poucos. Ou seja, o frio que a porção leste de São Paulo, por exemplo, vai estar sentindo, começa a perder força. Não é que as temperaturas vão disparar, mas no dia a dia, cada dia que passa, as temperaturas sobem aos pouquinhos. É o que aconteceu nos últimos dias, tá bom? E para finalizar, tem mais uma questãozinha, tá, para dizer. Tanto na quinta quanto na sexta-feira, a porção leste do estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro vão sentir um pouco de vento. Não é ventania, mas um vento moderado, persistente, um vento um pouquinho mais frio. Então, se você estiver fora de casa, mesmo que a temperatura no termômetro não esteja tão baixa, você tem uma sensação de frio um pouquinho maior devido a esta ventania. A ventania não, esse vento constante de maneira mais moderada, no leste de São Paulo e também no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso, pessoal, uma semana com muita possibilidade de temporais em praticamente todas as áreas da região sudeste em mais de um dia, tá bom? E não vai ter um frio intenso, também não vai ter calor intenso, tá bom? A preocupação realmente se dá aí por conta dos autoacumulados de chuva que a gente pode ter e da potencialidade de temporais existentes, principalmente entre terça e sexta-feira, terça e quarta, principalmente no estado de São Paulo, quinta e sexta, principalmente em Minas Gerais, ainda que de maneira mais isolada. É isso. Se você perdeu alguma informação, volte ao vídeo, assista de novo. Se você quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comente embaixo que eu leio, na verdade, todos os comentários, respondo também, na medida do possível. Peço que você curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você se você não é inscrito, tá bom? E é isso, se você não é da região sudeste, comenta, tá? Porque eu posso trazer vídeos também de previsão do tempo para outras regiões, tá bom? E aliás, se você quiser, comente qual é a sua região, qual é a sua cidade, o estado de onde você fala, para que eu saiba, tá bom? E, porventura, possa até mesmo citar vez ou outra aí a sua cidade, a sua região, tá bom? Nos próximos vídeos. Então eu desejo a todos uma ótima última semana de outubro, tá bom? Que outubro se despeça de forma carinhosa, sem muitos transtornos para ninguém, tá bom? Até o próximo